Capri, boa noite. Fala, gente, boa noite, tudo bem? Capri, convidado muito especial na linha conosco, Sérgio Correia, ex-membro do Comitê de Arbitragem da CBF, no ar conosco no Esporte em Debate. Muito bom, Sérgio Correia, que hoje deixou a CBF, não é? Presidiu a comissão de arbitragem por muito tempo, estava ainda na comissão, não como presidente, mas estava na comissão de arbitragem e hoje, numa remodelação junto com outros profissionais, acabou deixando a comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, que agora tem um novo comando, tem um novo presidente. A gente vai falar sobre isso. Sérgio Correia, boa noite, muito obrigado por nos atender. Boa noite. À disposição de vocês, tá? Muito obrigado. Bem, foram quantos anos na comissão de arbitragem da CBF, Sérgio? Olha, foram 17 anos, né? Aquele episódio em 2005 do Edilson Pereira de Carvalho, vocês se recordam? Sim. E aí nós fomos convidados pelo Edson Rezende para fazer parte de uma reestruturação, né, na época. E a partir daí nós ficamos até 2007 como secretário-geral da comissão. O Edson saiu em função de um problema de saúde e eu assumi ficando até 2012. Aí eu saí por cuidar da saúde, fiquei chefiando o departamento e voltei em 14. E em 2016 eu saí de novo da presidência para assumir o Projeto VAR, a parte administrativa do Projeto VAR, e as pessoas confundiam um pouco. E o Coronel Marinho assumiu. Basicamente, aí estava até hoje nessa função, e basicamente esse foi um resumo desses 17 anos. Perfeito. Bom, você foi surpreendido por essa saída, algo que te pegou de surpresa, ou você já esperava a partir da chegada do Wilson Cenemi como novo presidente da comissão? Olha só, toda mudança de comando, né, sempre tem um treinador, um presidente de comissão, ele sempre tem as suas ideias, e depois de muito tempo também na função, a gente está sempre preparado para, né, abrir espaço para outras pessoas. Acontece que às vezes que eu fui saindo, eu fui sendo direcionado para funções complementares, né, na parte tecnológica principalmente, na parte de organização, que o departamento hoje ele é homologado pela ISO 9001, graças a esse trabalho de organização. Então, e todo o nosso projeto tecnológico, todo o nosso sistema interno, administrativo de controle de risco, controle de clipes, ele é um modelo para o mundo. Tá? E as pessoas que acabam, o Sérgio é o líder do projeto, é o responsável pela instrução. Não, eu nunca fui instrutor de VAR para o Brasil. Se o VAR não funcionasse na Série A, se alguma partida não tivesse, a responsabilidade seria minha. Faltou comunicação, apagão, qualquer tipo de problema tecnológico. Eu era o responsável por isso, não pela instrução. Então, basicamente, também a minha função era essa. Muito bem. É o Sérgio Correia, que está conosco, ex-presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. É um livro, né? É um dossiê, né? 17 anos. 17 anos na arbitragem. Ricardo Teixeira. Zé Maria Marinho. Marco Polo Del Nero. E agora, Edinaldo Rodrigues. Rogério Caboclo. A minha pergunta é bem simples, seu Sérgio. Um prazer em ouvi-lo. Obrigado por nos atender nesse dia. A arbitragem brasileira é honesta? Sim, eu posso afiançar, porque todos os processos de proteção, né, ao futebol, ao sistema de futebol, foram criados, e os árbitros de futebol eu posso afiançar, salvo algum desvio, como ocorreu em 2005, a gente não possa controlar, porque são pessoas, né, mas a parte documental, a parte de pesquisa, a parte de social toda, ela é bem rastreada pelo nosso corregedor, então eu não tenho dúvida disso. A outra questão que eu tenho para o senhor é por que não houve profissionalização da arbitragem durante o seu legado, durante a sua gestão? Por que a CBF nunca se colocou para profissionalizar os árbitros, para ter uma escola de árbitros para que eles só apitassem, só fossem preparados para isso? Nós temos a Escola Nacional de Arbitragem desde 2013,
um programa de renovação da arbitragem que talvez vocês, por outras circunstâncias, não acompanhem, né? Nós temos isso já desde 2013, né? Quase uma década fazendo e trazendo árbitros jovens, tanto é que tem uma geração atuando tanto na Série B, que é a porta de entrada da A, como na própria Série A, com jovens com muito talento e, como eu digo, jovens com muito talento. Antes, nós não tínhamos um controle efetivo, né, de todas as partidas, como nós temos hoje. Desde 2015, nós criamos o Centro de Análise de Desempenho, então nós temos hoje a condição de observar árbitros e assistentes, e nós temos dados consistentes que comprovam o desempenho dos assistentes e podemos dizer o percentual de acerto que eles têm em lances claros, lances ajustados. Nós temos um banco de dados imenso e isso, claro, leva um certo tempo para que as pessoas percebam, mas vocês, com todos os ajustes que estão sendo feitos pelo CNM, toda a experiência que foi adquirida e essa nova comissão que estará chegando, eu não tenho dúvida que nós teremos uma melhora acentuada e mais rápida, e isso corre junto, né? Tanto o treinamento quanto a questão, né, da metodologia e de cobrança que o CNM vai implantar. E em relação à profissionalização, esse é um tema antigo, nós temos uma legislação trabalhista complicada, nós temos quase 800 pessoas na Seleção Nacional de Árbitros, quase 680 árbitros no total, né? Então isso, mais 120 assessores, analistas, né? Isso é uma coisa praticamente impeditiva em termos financeiros, né? Que pese vocês alegarem que a CBF tem demonstrado números robustos, né, em termos de receitas financeiras. Todavia nós temos 680 árbitros espalhados pelo país, né? São 27 federações, ele não pode dar o tratamento para uma federação e diferente para o outro. Então, existem algumas dificuldades trabalhistas, legais, que praticamente inviabilizam, né, a profissionalização. Pode ser feito parcial ou que se criar uma legislação em que o árbitro possa ter uma facilidade para poder treinar, e a gente tem esses controles, né, o árbitro do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, como controlar isso. Teremos que ter 27 instrutores técnicos, 27 instrutores físicos à disposição, né, para que a gente, se você fizer uma conta, eu apresentei isso em 2016, a gente chega a 60 milhões de reais para profissionalizar uma parte da arbitragem brasileira, não o quadro todo. E quando você profissionaliza uma parte, a outra parte, com certeza, vai procurar a justiça para buscar os seus direitos. Isso vai acabar causando um impacto trabalhista gigantesco, que ainda a gente não tem a noção exata, né, a não ser medidas de sugestão para que sejam aprovados na Câmara, e isso dá andamento. Nesse momento, eu ainda acho que estamos um pouco longe da profissionalização na arbitragem. O senhor Sérgio, é o Capelanes, um abraço falar com o senhor, é um prazer falar com o senhor. Então a gente, em outras palavras, não vai ver tão cedo, uma vez que o senhor ficou durante tanto tempo e, segundo o senhor, lutou por isso, para a profissionalização do árbitro, o árbitro ser só árbitro. A gente não vai ver isso, primeiro por uma questão financeira, que talvez a CBF não tenha essa condição, que eu duvido muito, mas muito então porque há essa parte burocrática que impede a profissionalização da arbitragem. É basicamente isso. Basicamente isso. A gente, claro que existem condições para se profissionalizar uma parte dos árbitros internacionais, por exemplo. Isso são 48 que nós temos aí. Só que isso vai acabar impactando os demais, que também vão ter o mesmo direito. As pessoas vão acabar entrando na justiça por isso, né? Então, é mais fácil a gente trabalhar com a legislação, buscar meios para que a legislação facilite as empresas de contratar árbitros de futebol. Quando eles que chegam na Série A ficam à disposição, eles praticamente acabam vivendo da arbitragem. Né? Só que como eles estão espalhados por todo o país, nosso sistema é federativo, são 27 federações, tem a questão da neutralidade, que também é uma outra questão que tem que ser trabalhada. Tem equipes de São Paulo, equipes do Rio, e os árbitros de São Paulo e Rio, por exemplo, não atuam nesses jogos. Então,
há uma série de restrições, tanto legais, quanto, né, de logística, e quanto de evento, né, para próprio treinamento, e isso impacta na questão financeira, e realmente não deslumbro para todo o quadro, né, rapidamente essa ação. Nós estamos conversando com o Sérgio Correia, que presidiu a comissão de arbitragem da CBF por muito tempo e hoje acabou deixando a comissão no Rio de Janeiro. Agora, Sérgio, por que o nosso VAR aqui é tão enrolado, hein? Eu sei que a sua parte era questão tecnológica, era fazer a coisa funcionar e menos a parte técnica da coisa, né? Mas por que o nosso VAR aqui demora e atrapalha o andamento do jogo e muitas vezes toma decisões que causam estranheza, não é? A gente não vê esse comportamento em muitas outras ligas mundo afora. Por que aqui a gente tem essa dificuldade? Olha, eu acompanho, né? Acompanhava e continuarei acompanhando à distância o que se passa no mundo, né? Eu acompanho todas as principais ligas. Em relação a tempo, o Brasil não é o pior e também não é o melhor. Então, o Brasil está numa zona intermediária em relação a tempo de checagem. Tempo de checagem, o Brasil praticamente bate em todos, né? Muito rápido. A checagem as pessoas não percebem. O que impacta mais é a revisão, né? Aquele momento que o árbitro vai na área específica e faz a sua análise. Nós temos várias dificuldades, né? Uma delas é a questão de transmissão, né? Diferença de transmissão entre o Brasil e o mundo, né? Lá na Liga Inglesa, como vocês sempre mencionam, lá nós temos uma transmissão em 4K praticamente, né? E aqui estamos em HD. Número de câmeras, tudo isso aí acabam tendo dificuldade. Ou você pega o clássico Barcelona e o Real Madrid, são 44 câmeras, né? E no Brasil, quando tem um grande clássico, chega a 22, metade disso aí. Então nós temos uma série de diferenças e a gente acaba comparando, né, alho com bugalho, né? Então, eu tenho os dados de todo mundo nos últimos 4 anos. E o Brasil, em relação a tempo, ele não é o pior dos mundos, mas também não é o melhor, está na zona intermediária. A Inglaterra, eu não comparo a Inglaterra porque ela está fora da curva em todos os sentidos, em número de falta, em número de cartões amarelos, número de cartões vermelhos, porque lá tem uma legislação muito forte também, que é a punitiva, e o ser humano só entende uma linguagem, que é a punição, né? Até o Twitter, até uma reclamação, uma mensagem no Instagram ou no comentário de um jogador, um treinador na mídia, vai ocasionar impacto disciplinar. Então, existe todo um entorno do futebol que protege o espetáculo, né? Eu acredito, então eu comparo o Brasil com as outras ligas, separo a Inglaterra em função dessas diferenças, né? Principalmente as diferenças que envolvem as sanções disciplinares muito fortes. Lá 3 cartões amarelos é uma punição, quando vai para 6, essa punição já vai dobrando, então há um controle muito grande em relação a tudo que se faz no futebol inglês, né? Então, mas em relação a Itália, Portugal, o seu Sérgio, o Brasil, pois não. Até assim, ouvindo os áudios do VAR, como a gente ouviu, Capriotti, nas finais do Paulista, né? É uma gritaria, né, cara? É uma confusão, de vez em quando, para lances muito duvidosos. Eu acho que tem que demorar mesmo, viu? Eu já tô remando um pouquinho contra a maré desse negócio de como demora. Tem alguns lances que é tanta gente berrando, é tanto cara no ouvido do árbitro ali na hora de analisar a imagem, que eu já tô concordando que tem que demorar um pouquinho mais mesmo em lances muito duvidosos. Eu já tô achando isso. Senhor Sérgio, nessa sua gestão, qual o maior erro que a arbitragem teve, na sua opinião, tirando o escândalo de 2005? Que o senhor olhou e disse assim, ó, nossa, isso aqui é um absurdo. Olha, eu falo da parte a evolução na arbitragem de 2005 para 2022, 17 anos, ela é muito clara. É só pegar as fotos de 2005 e tirar as fotos de 2022, você vai ver a diferença que nós temos, tanto entre os jogadores, na performance física, aí você pode buscar os dados, como na própria estética, né, das pessoas. A evolução foi gigantesca
de um lado e de outro. Então, nós acompanhamos isso, nós temos essa evolução também consistente, robusta mesmo, né? Nós temos uma média de controle de jogo próximo dos 90%. Não tem uma equipe de futebol no Brasil que tenha um índice de assertividade próximo de 90%. Uma equipe que é campeã, por exemplo, ela chega a 70%, e a arbitragem ela tem. E com o VAR, ela acabou se aproximando de 97%, 98%, e são dados que estão aí à disposição, e é que as pessoas acabam, talvez, não dando muita atenção para isso, e fica muito nos casos isolados, né? Tem falhas, sim, tem falhas, mas eu não vi nesses 17 anos algo que a gente pudesse dizer, olha, isso aqui exageradamente não. Nós tivemos erros humanos, nós tivemos falhas de arbitragem. Se você compara 2018, que não tinha o VAR, nós tínhamos 188 erros capitais em 380 jogos. Para 2021, com 41 erros, é uma evolução tremenda. 41 erros, poxa, é alto ainda, né? Porém, é melhor você ter, infelizmente, é melhor você ter 41 do que 180 em média, como era no passado, né? É óbvio que tem que buscar zerar. Mas nenhuma atividade do mundo você consegue zerar isso em termos de dinâmica, né? Rapidez, a dificuldade que uma partida de futebol envolve, principalmente pela grande evolução física das equipes. Praticamente os jogos são intensos, são alucinantes. A gente tem acompanhado isso, a gente viu agora recentemente, eu estive numa partida de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. O terceiro gol do Palmeiras foi numa velocidade gigantesca. E nós vimos o árbitro acompanhando essa jogada até o final, sem nenhum tipo de problema, né, que pudesse dizer, olha, estaria mal colocado se acontecesse um lance penal, por exemplo. Mas se estivesse mal colocado pela velocidade, acontecesse um penal e ele não pudesse observar, teria um VAR, que é o seguro, para ajudá-lo, se fosse o caso, a chamá-lo para uma revisão e corrigir um erro que seria capital. Né? Eu acho que a evolução é muito elevada, só que é isso que acaba ficando no varejo aí, né? A questão de um erro aqui vira-se com todos os demais jogos também estavam errados, né? Então a gente tem esses dados que a gente pode comprovar em vídeos, áudios. Você falou em áudio, alguém falou em áudios, que é muita gritaria, mas para nós da arbitragem, a gente consegue separar isso muito claramente. O árbitro consegue falar com o jogador, que tem que ter esse controle, e o VAR ouvi-lo sem que isso prejudique o andamento do processo de uma checagem e de uma revisão. Ô, senhor Sérgio, eu queria, na verdade, fazer essa última pergunta aqui, agradecendo demais a atenção do senhor, mas eu acho que a gente tem que também, quando a gente emite uma opinião, a gente muitas vezes tentou o contato com o senhor, muitas vezes a gente tenta o contato com as pessoas da CBF, e é engraçado, parece que as pessoas quando entram na CBF, elas são impedidas de falar, assim como os árbitros aqui no Brasil são impedidos. Eu queria poder entender, na gestão do senhor, que ficou quase 2 décadas no comando da arbitragem do Brasil, por que os árbitros são proibidos de falar depois das partidas? Não seria melhor que essa transparência acontecesse? E aí vai uma opinião. Eu particularmente, senhor Sérgio, com todo respeito, mas eu acho que o trabalho de vocês todos, como um conjunto da arbitragem, foi muito ruim durante todos esses tempos. Porque além de a gente não conseguir ouvir a palavra oficial do pessoal da CBF, a gente não consegue nem ouvir o novo presidente que nem sequer se apresentou até agora. Por que a gente tem que acreditar que dessa vez a CBF vai mudar para melhor com todas essas saídas? E por que vocês impediram os árbitros de falar até hoje, depois dos jogos? Essa é uma orientação que é da FIFA, ela é praticamente, são dezenas de anos, ela é assim que a FIFA recomenda, e nós seguimos o que a FIFA recomenda em relação a isso. Porque o árbitro vai explicar uma jogada, uma decisão após uma partida, né? Teria que ir para o vestiário, teria que fazer o seu relatório primeiro, para que não houvesse contaminação, né, de informações que não fossem oficiais ou de TV sem o áudio, como a gente procura observar, e acaba tendo que explicar só situações da regra do futebol que as pessoas deveriam saber e não sabem. Então a gente vai ficar... Mas não seria importante eles explicarem, já que as pessoas não sabem, senhor Sérgio? Olha só, nós temos no site da CBF
lá vídeos de todos os tipos que vocês quiserem em relação à regra de futebol. Acho que é pouco acessado, as pessoas não têm interesse. E todas as vezes que nós explicamos, é como se estivesse falando ao vento. Então nós colocamos no site, as pessoas interessadas vão, nos colocamos à disposição, né? Nos colocávamos à disposição dos clubes para que eles recebessem as palestras, aqueles que quiseram, foi feito isso, né? Então eu não vejo como uma solução, vai ser a solução o árbitro falar, o presidente. Chegou uma época que eu, claro, dentro da minha atribuição como presidente, que eu fui durante quase uma década, eu dei algumas entrevistas, mas no final das contas, a gente acaba tendo que, ao invés de trabalhar, tendo que ficar dando entrevista para uma rádio ou para outra. Se fosse uma coisa mais, né, sistemática, eventualmente, a gente tentou fazer eventualmente coletivos, mas a gente marcava e não aparecia. Então a gente tem né, a questão da comunicação, não passa nas nossas mãos, né? Em relação ao CNM eu não posso falar, porque eu não sei se recebeu o convite, eu sei que ele deu várias entrevistas, eu ouvi, li muitas entrevistas que ele deu. Eu posso falar do meu período, eu preferi durante muito tempo evitar de dar explicar alguma coisa, porque é como se falasse ao vento, né? Não resolvesse os problemas. É claro que vocês vão dizer que isso não é transparente, que não é legal, mas a gente chega a um ponto, a gente vai dando entrevista. É malhar ferro frio, né? E são tantas tanta mídia hoje, principalmente agora, muita mídia, né? A gente acaba tendo que ficar de 5 minutos parando para falar com um e com o outro, explicando praticamente a mesma coisa, e isso não resolvendo, não chegando ao torcedor. O torcedor está mais preocupado com o clube dele, está mais preocupado com o futebol do que com a arbitragem. A arbitragem nunca vai dar ibope, né? E só quando dá ibope, quando há uma gritaria geral, e às vezes um grande acerto de arbitragem, ele vira uma grande polêmica, porque alguém achou que aquilo não é penal, que aquilo está irregular. Essa grande polêmica acaba virando um erro que não foi. E aí não tem como você explicar isso para as pessoas, porque você vai explicar um acerto que virou erro por conta da polêmica que foi criada por pessoas que desconhecem. Infelizmente é assim, né? Então, seu Sérgio, Pois é. Desculpa, eu não concordo com o senhor em relação a esse tema, porque a arbitragem é o tema mais debatido sempre pós-rodadas. Infelizmente, infelizmente, isso poderia ter um outro encaminhamento se nós tivéssemos uma comunicação mais clara, mais assertiva por parte da CBF em relação a isso. Porque o senhor pode pegar e todo pós-rodada sempre tem um lance polêmico, sempre tem uma discussão. E o torcedor sempre irritado com os árbitros. E essa irritação, talvez, exatamente por esse comportamento, né? Os árbitros não podem falar, não se posicionam, não se defendem. Na cabeça do torcedor, o árbitro erra, muitas vezes, talvez potencializado pela mídia, pelos jornalistas, que talvez também interpretaram de uma outra maneira, que não aquela que a comissão de arbitragem gostaria que fosse interpretada, ou que a comissão entende ser a verdadeira, e a gente fica nessa coisa que não sai nunca, o futebol não sai nunca disso, né? Então eu vejo que falta sim muita informação por parte de arbitragem para ensinar o torcedor. O torcedor precisa saber, precisa ter essa informação. Se ele não tem a informação, se quem é da comissão de arbitragem não passa isso para o torcedor, nunca vai chegar, a gente nunca vai conseguir interromper essa cadeia maluca de que a torcida sempre culpa os árbitros, sempre culpa os erros de arbitragem pelos insucessos do time. Então, eu acho que isso era uma coisa que precisaria ser mudado urgentemente no futebol. Comunicação clara de erros e acertos da arbitragem. Isso seria fundamental. Atualmente, no site da CBF, nós temos todas as revisões dos potenciais, né, erro de campo, com a correção ou não na área de revisão. Tem isso lá à disposição de todos, né? Isso já avançou nesse sentido. E o CNM agora trouxe também algumas checagens importantes. E que há uma gritaria. Pois não. Mais duas questões rápidas, por favor. Primeiro, quem é que o senhor acha que vai ser o árbitro brasileiro na Copa do Mundo? Porque se o senhor seguisse, o senhor já deve saber quem é. O senhor pode nos dizer, por favor? Olha, o processo é em andamento. Nós temos dois árbitros disputando, onde colocar assim essa vaga, né? Que é o Hilton Sampaio e o Rafael Klaus. Eu
pela minha experiência, né, conhecendo o sistema federativo, né, como a FIFA pensa, como o Colina pensa, né, eu acredito que vá o Wilton Sampaio, mas se for o Klaus, está na mesma patamar, como é moda hoje no país falar, mas assim, por ter ido a uma Copa do Mundo em 2018 e está numa condição de igualdade, o Colina, me parece, pode optar por essa experiência que o Wilton Sampaio tenha. Agora, o nível dos dois, por mim, iria os dois, não é ficar em cima do muro, não, porque a condição técnica de ambos é apuradíssima, eles têm um nível de acerto muito elevado. Então, mas por que o senhor acha que o Colina optaria pelo Wilton Pereira Sampaio? Por qual motivo? Por ter ido à Copa de 2018, né, na condição pela experiência, né? Por ter uma Copa já de experiência e atuado em Sim. muitos jogos como no VAR, inclusive na final ele foi o VAR backup, né? O VAR reserva se caso a central não funcionasse. Então ele estava na final, lá no estádio, aguardando, se houvesse um problema de tecnologia, né? Ele assumiria de lá. Alemanha e Espanha, arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, bola rolando, 55 minutos. 0-0 o jogo. Que é o cara que mais trava jogo hoje no Brasil, é o Wilton Pereira Sampaio. Eu tenho uma última pergunta para o senhor Sérgio Corrêa. Eu queria saber como o senhor foi comunicado da saída. E uma pergunta agora usando a maior transparência possível. A CBF é transparente, senhor Sérgio? Olha, eu, na minha opinião, em relação à arbitragem, todo esse processo que eu vivi, não tive nenhum tipo de problema, sinceramente falando. Eu tenho um livro que eu estou terminando de fazer, não tem nada de alguma coisa equivocada. Qualquer um dos presidentes com quem eu trabalhei, né, na parte de arbitragem, eu posso afirmar a categoria. Eu tenho tudo registrado, todas as ações, promoções, escalas, então eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, né? Então, qual que é a outra? É do... Desculpa, eu perdi. Não, é só essa, mas eu acrescento, algum presidente pediu ao senhor um dia que o senhor arranjasse um resultado? Tô sendo bem direto pro senhor. Algum presidente um dia chamou o senhor na sala e disse assim, ó, esse time tem que ganhar. Alguma vez isso aconteceu, seu Sérgio? Nunca, em tempo algum, Ricardo Teixeira, se eu falei com ele em 5 anos, 5 vezes, foi muito, né? No tratado de arbitragem, um tratamento que era para aprovação de cursos, eventos relativos, orçamentos de trabalho da comissão. Depois, os seguintes também, nunca houve um pedido, pelo menos na minha pessoa, nesse período que eu fiquei lá, zero. Eu assino embaixo, eu não tenho motivo para dizer o contrário, não tivemos nenhum tipo de problema em relação. Não posso falar pelos demais, se for no presidente, se houve algum. Eu acho que não, pelo que eu conhecia, eu estava presente. Em tempo algum, eles tiveram liberdade total para fazer as designações, para fazer as suas escolhas, entendeu? Zero interferência na arbitragem brasileira. Quero agradecer ao senhor Sérgio Corrêa, que presidiu a arbitragem no Brasil por muito tempo, por vários anos. Boa entrevista, 17. Muito boa. Aliás, ele deve lançar um livro, né? Porque tem história esse homem. E hoje deixou a comissão de arbitragem da CBF. Muito obrigado, viu, Sérgio Corrêa? Sucesso aí, boa sorte aí na sequência do seu trabalho aí, na sequência aí da sua, do seu posicionamento da sua carreira profissional. Até a próxima, muito obrigado. Tá bom, um abraço para todos. Boa noite, viu? Boa noite, muito obrigado.